Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula hoje aqui sobre a Antiguidade Clássica e falaremos agora um pouco sobre a Roma Antiga. Nós estávamos estudando até então a Antiguidade Clássica, porém abordando a Grécia Antiga. A partir dessa aula de hoje, nós entraremos na Antiguidade Clássica e abordaremos, sobretudo, o mundo romano. Então nós vínhamos estudando o mundo grego e agora vamos estudar o mundo romano. Quando nós falamos de Antiguidade Clássica, nós temos, vamos dizer assim, esse binômio. É muito comum nós falarmos de mundo greco-romano, porque em grande medida os romanos foram herdeiros dos gregos. Não só dos gregos, como veremos, mas também de outros povos, de diversos povos que ocupavam ali a chamada Península Itálica. Então Roma se situa, está situada, a cidade de Roma está aqui, tá? E ela se situa na chamada Península Itálica, que é a Itália atual. Então a localização do mundo romano, de Roma Antiga, da cidade de Roma, está lá até hoje na Itália. Mas o que muda, qual que é a diferença? É a questão de estudarmos a Roma Antiga. Nós estudaremos aqui a formação dessa civilização romana ali entre os séculos 8 e século 6 antes de Cristo. Então a data de fundação do mundo romano é por volta do ano de 753 antes de Cristo. E a localização então é aqui na Península Itálica, na região do Lácio, que é a região central aqui da Península Itálica, da bota aqui, que fica no mar Mediterrâneo. Ela se situa nas margens do rio Tibre, e o que vale destacar aqui é a ocupação dessa região, aqui por volta do século 8 a.C. e até mesmo anteriormente a esta data. Nós temos, no momento da fundação, claro, nessa Itália primitiva, como aqui o mapa se refere, a ocupação se dava pelos italiotas, sobretudo pelos latinos, na região central. Então nós temos aqui os latinos, aqui nessa região central. Então nós podemos ver que Roma é uma cidade que fica aqui ocupada, sobretudo pelos latinos. Nesse mapa demonstra aqui em vermelho as tribos latinas, e depois também é uma região que eu quero que vocês guardem bem esse nome. Mais ao norte aqui tem um povo que é o povo etrusco. Então podemos dizer que Roma, a formação de Roma está intimamente ligada por uma influência, vamos dizer assim, de diversos povos. Então a formação de Roma ela é bastante marcada, caracterizada pela influência de diversos povos, sobretudo os italiotas aqui, mas também receberão uma fusão cultural, vamos dizer, eles serão receberão uma herança cultural de etruscos, que são esses povos que habitam mais aqui no norte, e dos gregos mais ao sul aqui, olha lá, os gregos que estão mais ao sul aqui. E os gregos, sobretudo, eles compõem essa região, a Grécia Antiga está aqui, e essa região aqui na ponta da bota, no bico da bota aqui, e na região da Sicília, é chamada de Magna Grécia, ok? Então é muito comum falarmos que a formação de Roma ela foi bastante influenciada por essa mistura de diversos povos, e cabendo aqui destaque aos gregos mais ao sul e aos etruscos ao norte, ok? Quando nós falamos do mundo romano, nós temos uma periodização para destacar essa Roma antiga. Qual que é essa periodização? Nós temos um primeiro período político, que é a monarquia, que vai de 753 a.C., que é a fundação do mundo romano, até 509 a.C.
Depois nós temos a República, que é o segundo período, né, da história política, vamos dizer assim, de Roma. É a segunda periodização nossa aqui, que vai de 509 até 27 a.C. E uma outra fase, a terceira fase aqui da periodização, com vistas a essa questão política, é o Império. Então aqui Roma, quando a gente fala do Império Romano, é esse período que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, olha só, vai de 753 a.C. até 476 depois de Cristo, o mundo romano. Passando aqui, né, por essas fases políticas, monarquia, depois república e depois império. A grandeza do mundo romano está aqui, né, no período imperial. E uma das questões que eu quero que vocês percebam aqui em relação à queda do Império Romano em 476 é que essa data de 476 depois de Cristo marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, tá? Então é uma data bastante simbólica aqui, a queda, né, a ocupação de Roma, a invasão bárbara que vai ocupar, né, a queda de Roma ocidental, que a gente irá estudar essa divisão depois mais adiante, né, de um Império Romano do Ocidente e um Império Romano do Oriente. O Império Romano vai crescer tanto que será necessária, depois a gente vai ver que uma divisão, né, entre duas capitais. Então a máxima nós teremos a formação de Roma aqui com a monarquia, depois a expansão territorial com a república, e aí veremos, né, o ápice dessa expansão do império e depois a decadência, os elementos que levaram à decadência do mundo romano e a sua divisão, né? E esse Império Romano, a queda do Império Romano Ocidental se dá no ano de 476, uma data fundamental que para marcar na Europa Ocidental o que seria o início aí da Idade Média, beleza? No século V. Nós temos, quando a gente fala da origem romana, nós temos algumas lendas, e dentro dessas interpretações, nós temos várias lendas, né? E uma das principais é aqui a do poeta Virgílio. Então nós temos uma origem lendária e depois uma origem histórica, que é a que nos interessa, mas é bastante emblemática aqui também a origem lendária. Então os romanos, eles são bastante apegados também à questão histórica. Então o Virgílio é um poeta aqui, né, que irá narrar essa questão da formação histórica, porém lendária, do mundo romano. Então Roma está ligada à cidade de Alba Longa. A cidade de Alba Longa, aí na região muito próxima ao que é Roma, né? Alguns autores falam que acaba sendo praticamente ali a mesma cidade, mas nós temos ao lado da cidade de Roma aqui a cidade de Alba Longa, nas proximidades de Roma, né? Ela foi fundada por descendentes do herói troiano Enéas. Então ali naquela guerra de Troia, Enéas ele foge, né? E vem para essa região, ele foge de Troia e vem para essa região e funda uma cidade. Olha lá. Númitor, né, que será o rei de Alba Longa, tinha um irmão, que é o Amúlio, e uma filha, que é a Réia Sílvia. Desse ponto de vista, os descendentes desse herói troiano, aqui, Númitor, né, que vai ser o principal, ele tinha um irmão, que era o Amúlio, e uma filha, que é a Réia Sílvia. Porém, esse irmão dele era muito, vamos dizer assim, usar um termo aqui, entre aspas, invejoso. E Amúlio, desejando o poder, ele manda prender o irmão, o Númitor, e se apoderou do trono. Então ele toma o trono de Alba Longa do irmão. E Amúlio vai obrigar a sobrinha, né, a Réia Sílvia, a se tornar vestal. O que seria vestal? É uma sacerdotisa que cuidava do templo da deusa Vesta, que é a que cuida do fogo, né, é a protetora do lar, e essas vestais deveriam permanecer virgens. Por que isso? Para Réia Sílvia não ter filhos e não colocar em risco, né, a hereditariedade do trono aqui por parte do Amúlio. Porém, Réia Sílvia, ela teve 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Segundo a lenda, esses filhos, né, da Réia Sílvia seriam filhos dela com Deus Marte. A Réia Sílvia, para não colocar os meninos em perigo, colocou-os
em uma cesta que foi lançada no rio Tibre. Porém, os bebês foram encontrados por uma loba, que acabou amamentando eles. Aí eles voltam, eles crescem, né? Eles serão cuidados aí por um pastor, eles voltam, eles ficam sabendo aí da questão da sua linhagem, vamos dizer assim, hereditária, né? Que eles têm a ligação aí com esse reinado que tomava conta de Alba Longa, e eles voltam para Alba Longa e tiraram Amulho do poder e recolocaram seu avô Númitor no trono. Porém, eles foram viver nos arredores de Alba Longa, onde fundaram Roma. Então ali, né, bem próximo a Roma, bem próximo a Alba Longa, eles fundaram Roma no ano de 753 a.C. Porém, tem um desentendimento entre o Rômulo, que irá matar o Remo e se transformar no primeiro rei de Roma. Ok? Então é muito comum quando a gente fala da cidade de Roma, até quem lembra um pouquinho aí do time de futebol, que lembra do escudo do brasão do time da Roma, ele é isso aqui, que é o símbolo da cidade de Roma e de várias cidades pela Europa que tem a fundação ligada ao mundo romano. É uma loba e o Rômulo e o Rêmulo se amamentando aqui, a loba amamentando os dois gêmeos aqui, filho da Rhea Silvia. Ok? Então é uma história, claro que lendária, uma origem lendária, que é importante a gente ter em mente esses aspectos, a questão do deus Marte, da deusa Vesta, a briga pelo poder, e a questão dos reis. Interessante que o primeiro rei, de fato, da monarquia romana, o primeiro rei histórico, chama-se Rômulo. Nós veremos ali, são 7 reis que marcam o período da monarquia, e o primeiro rei é chamado de Rômulo. Que nós veremos ali os aspectos políticos da monarquia romana na próxima aula. A origem histórica, que é aquilo que mais nos interessa. Nós falamos que Roma ela é um acampamento militar. Roma nasce como uma fortificação, como um acampamento militar. A cidade de Roma, historicamente, as pesquisas arqueológicas datam mais ou menos o aparecimento, o nascimento da cidade de Roma, de fato ali por volta do século VIII. Então, a questão ali do ano 753, ela é bem emblemática, porque está no século VIII a.C. E foi uma fortificação construída pelos latinos, pelos italiotas, contra os etruscos. E o dado interessante aqui é que essas invasões etruscas, elas exigiram por parte dos latinos, que era um grupo ali dentro dos italiotas, eles obrigam os latinos a fazer uma fortificação, que seria, vamos dizer assim, a pedra fundamental e a pedra angular que dá origem à cidade de Roma, essa fortificação, nesse acampamento militar contra as invasões etruscas na região. E vale destacar que a influência cultural, nessa origem histórica, como eu já havia dito ali, base fundamental para a formação de Roma, foi a influência de diversos povos, com destaque então aí para os gregos e os etruscos. E essa influência cultural, alguns autores até chegam a afirmar que Roma, na verdade, os etruscos foram Roma antes de Roma, dada a dependência de Roma em relação à cultura etrusca, mas também à cultura grega. Então esse mix, os povos latinos, mais os elementos ali dos etruscos, mais os elementos do mundo grego, formam o que seria a base histórica, influência cultural, e está intimamente ligada a essa origem histórica da cidade de Roma. Beleza? Então nessa primeira aula é isso, e espero que tenham gostado. Um abraço.